Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 4 do livro Manual para Sonhadores, da Natalie Trutman. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 4. Virar-se com pouco e resolver muitos problemas. Alguém precisa ter o caos em si mesmo para dar à luz uma estrela dançante. Nietzsche. Nunca vou me esquecer das palavras que um de meus irmãos me disse há muitos anos, quando ele estava começando um de seus primeiros empreendimentos. Só a verdadeira necessidade gera verdadeira criatividade. Naquela época, ele tinha uns 17 ou 18 anos e, com um amigo da escola, decidiu montar uma cevicheria, que é um tipo de restaurante comum em muitos países latino-americanos, onde se serve ceviche. O ceviche é um prato originário do Peru, feito de peixe cru cortado em cubinhos e marinado em limão, temperado com salsinha, cebola e tomates picadinhos. Há outras variações dele, dependendo do país. No Peru, ele é guarnecido com milho e batata doce. E na Guatemala, a preferência por agregar pedaços de abacate ao peixe. É o tipo de prato que as pessoas comem durante um sábado ensolarado, com biscoitos salgados e cervejinhas bem geladas, ou quando estão assistindo a um jogo de futebol. Bom, meu irmão e seu amigo pouco sabiam de ceviches ou de peixes, mas já frequentavam alguns estabelecimentos desse tipo com seus amigos e decidiram montar uma cevicheria própria. Eles começaram em um quarto de 4 metros quadrados, onde cortavam os filés de peixe e preparavam os ceviches, que logo depois iriam servir nas 2 mesas de plástico que tinham colocado na calçada em frente ao estabelecimento. Essa calçada dava para uma estrada de terra que ficava longe das avenidas principais e onde os poucos carros que passavam levantavam nuvens de poeira. Nunca vou me esquecer do primeiro sábado em que meus pais e eu fomos lá para experimentar o famoso ceviche. Aquilo parecia tão pequeno e insignificante, um sonho de 2 jovens ingênuos, sem noção da realidade. Mas quem éramos nós para criticar aqueles primeiros passos? Eles não pareciam ter nenhum problema com o tamanho do empreendimento que estavam fazendo, nem com o longo caminho que tinham pela frente. Logo decidiram que seria melhor entregar nas casas das pessoas e, já que estavam investindo seu tempo em escolher peixes de boa qualidade para fazer seus ceviches, os únicos adicionais de que precisavam eram uma geladeira e uma picape para entregar os peixes de bairro em bairro. Essa ideia deu muito certo e, em pouco tempo, eles se mudaram para um centro comercial que tinha acabado de abrir em um dos bairros mais nobres da cidade. O negócio continuou crescendo e rapidamente eles perceberam outra oportunidade. Uma parte do centro comercial não estava sendo usada e eles acharam que seria perfeita para montar uma verdadeira cevicheria ao ar livre. Negociaram com os donos do centro e montaram um restaurante que logo se tornou um dos pontos de encontro mais populares para os jovens da cidade. Vários anos depois, quando ele já tinha vendido esse negócio e embarcado em outros empreendimentos, eu estava trabalhando na Nova Zelândia e me lembrei de suas palavras. Apesar do frio, a Nova Zelândia é um país excepcional, no qual as pessoas estão mais preocupadas com seus esportes e aventuras do que com as marcas de carro ou de roupas que usam. Até consideram de mau gosto adquirir produtos de marcas muito pomposas, porque acham que isso mostra que a pessoa só tem valores materiais. Não é de surpreender que, sendo um país tão pequeno, com apenas 4 milhões de habitantes, tenha conseguido desenvolver de forma tão bem-sucedida indústrias como a do vinho, a do leite, a do turismo e a da lã merino. Uma amiga da Guatemala veio me visitar quando eu estava lá e decidimos fazer um tour pela Ilha Sul.
famosa pelos seus cenários de O Senhor dos Anéis e outras belezas naturais. Alugamos um carro e fomos até Christchurch, a cidade dos esportes radicais. Não só bungee jumping, mas bungee jumping de paraquedas, lanchas de alta velocidade e demais esportes extremos que os neozelandeses inventaram para atrair o maior número de turistas para essa cidade, que não tem mais do que um lago e algumas montanhas ao redor dele. Bom, lá estávamos nós, fazendo turismo e decidindo que caminho tomar quando entramos na loja de uma galeria de arte e achamos algumas peças muito curiosas e divertidas. O artista tinha usado umas conchas típicas da Nova Zelândia e, com 3 ou mais delas, tinha montado um sisteminha que funcionava como uma mini fonte, em que um arame conectava uma concha à outra e um tipo de punho permitia regular o movimento das conchas e a queda d'água. Era demais! O tipo de coisa frívola, mas que faz você sorrir. As peças eram muito caras e logo desistimos. Infelizmente, ainda não existia o iPhone e não consegui tirar uma foto. Continuando a nossa viagem, fomos até a ponta mais ao sul da ilha, onde não há absolutamente nada além de areia, mar e algumas árvores que conseguem sobreviver aos ventos fortíssimos que sopram por lá. Fomos visitar uma reserva natural e vimos os famosos pinguins com a ajuda dos nossos binóculos. Em uma das pousadas onde ficamos, também me lembro de que algo me chamou a atenção. Havia mudas que não tinham sido plantadas em potes, mas em botas velhas que escaladores já não conseguiam mais usar. Começamos nosso caminho de volta, tentando pegar estradas diferentes das que tínhamos tomado para descer, a fim de ver novos lugares. E depois de algumas horas dirigindo, passamos pelo que parecia ser um trailer verde, enfeitado com todo o tipo de maluquices feitas de madeira. Curiosas, demos a volta e estacionamos na frente para ver do que se tratava. Na entrada tinha uma baleia de madeira que funcionava como a caixa de correio. Você puxava uma manilha e a enorme boca abria-se, ao mesmo tempo que várias campainhas tocavam. Um homem pequenino e magro abriu a porta e nos pareceu que um verdadeiro hobbit nos convidava a entrar. Mas, oh, surpresa! Ao subirmos as escadas, nos encontramos dentro de um ateliê, rodeadas de objetos mágicos e inusitados, entre os quais estavam as mini-fontes que tínhamos visto na galeria. Ele era o artista por trás daquelas peças. O trailer era sua casa e ateliê, onde ele fazia suas criações exclusivas com materiais reciclados que tinha achado nas ruas, nas praias ou nos bosques. Suas obras não eram baratas, mas consegui comprar 2, uma mini baleia feita de metal e um passarinho que se chamava Kiwi Dreams. Ele empacotou cada peça dentro do que já tinha sido uma lata de leite em pó e se despediu alegremente. Até hoje guardo meu passarinho e me lembro desse personagem no meio do nada, com tanta alegria e criatividade, elaborando aquelas peças tão valiosas e inusitadas. Essas histórias podem parecer desconexas, mas lembrei-me delas recentemente lendo o livro What I Wish I Knew When I Was 20. O que eu gostaria de ter sabido quando tinha 20 anos, da Tina Seelig, professora de empreendedorismo de Stanford. Nele, ela explica que, na visão dela, é importante desde muito cedo estimular os estudantes a criar a partir de muito pouco. Por isso, ela começa sua aula de empreendedorismo com um exercício um pouco inusitado, mas que está focado em desenvolver o que ela chama de a mentalidade de um empreendedor ou a capacidade de poder se virar com pouco. Ela entrega para cada aluno um envelope com $5 e fala que eles têm esse dinheiro e 2 horas para gerar algo de valor. E o curioso é que no começo pode parecer impossível.
logo se torna uma lição muito importante sobre o quão poderosa e valiosa pode ser a nossa criatividade e como o dinheiro não é mais que um limitante imaginário. Depois de fazer esse exercício por anos, ela compartilhou algumas das ideias mais engenhosas que alguns de seus estudantes já conceberam. Uma delas foi de um grupo que montou um posto na entrada da faculdade para encher os pneus das bicicletas de ar, enquanto outro grupo viu que tinha uma oportunidade nas longas filas de espera nos restaurantes. Fizeram reservas em todos e ficaram na fila para vender suas posições para pessoas que queriam entrar no restaurante sem ter que esperar. Mas o grupo mais bem-sucedido foi o mais visionário, o que enxergou claramente que o crucial não era os US$ 5 ou as 2 horas que ela tinha dado, mas os 3 minutos que teria para apresentar seu projeto para o resto da classe. Cientes disso, os alunos procuraram empresas que tinham produtos que queriam vender e divulgar para esse público-alvo, estudantes jovens, e negociaram tempo de publicidade para que essas empresas pudessem promover seus produtos e serviços ao resto de seus colegas. Tina achava que esse exercício era muito eficiente, mas ficou pensando que seria bom mostrar que o sucesso e o valor nem sempre precisam ser medidos em termos financeiros. Assim, em vez dos US$ 5, ela adaptou o exercício e ofereceu 10 clipes de papel, pedindo aos alunos para que gerassem a maior quantidade de valor possível. E os resultados desse exercício também foram diversos e inesperados. Uma equipe decidiu que os clipes eram uma nova moeda e começou a colecionar o maior número que encontrou. Outro grupo decidiu romper o recorde mundial da fileira mais comprida de clipes de papel, enquanto um terceiro fez um vídeo mostrando como se pode romper cadeados usando clipes. Dessa vez, o mais criativo foi um grupo que posicionou em um shopping um cartaz: estudantes de Stanford à venda. Compre um e ganhe dois. Eles foram contratados por uma mulher para resolver um problema de negócios que ela tinha. Tina também insiste que para desenvolver essa mente de empreendedor e a habilidade de virar-se com pouco, precisamos estar atentos a todos os problemas que nos rodeiam no nosso dia a dia, já que, segundo ela, quanto maior o problema, maior a oportunidade. Para mostrar isso, ela passa um outro exercício, em que pede para os alunos mostrarem suas carteiras e inspecionarem as dos outros. Em seguida, ela pede para eles contarem o que os incomoda em relação às suas carteiras. Cada um tem uma queixa particular do que funciona e do que não funciona. Por último, ela entrega papel, tesouras e clipes para eles desenharem o tipo de carteira que eles acham que resolveria seus problemas. O ponto que ela quer mostrar com esse exercício é que existem problemas em todas as coisas ao nosso redor, até em algo de uso cotidiano como nossas carteiras, e que as pessoas que desenvolvem a cabeça de empreendedor estão sempre procurando o que pode ser feito para solucionar esses problemas. E, segundo Cameron Herold, empreendedor muito bem-sucedido, que começou sua carreira precocemente, essa cabeça de empreendedor deveria ser fomentada desde muito cedo, desde que somos crianças. Na sua palestra no TED, Vamos criar as nossas crianças para serem empreendedoras? Ele explica com ações pequenas, como pedindo para as crianças contarem suas próprias histórias, em vez de sempre contar histórias para elas, e para elas procurarem coisas para arrumar em casa, em troca de uma contribuição, em vez de sempre dar uma mesada fixa. Pode-se ir nutrindo esse tipo de mentalidade. Ele conta como desde muito cedo seu pai o ensinou a ser empreendedor e como com muito pouco ele começou a montar seus primeiros pequenos negócios, vendendo cabides, recolhendo bolas de golfe, vendendo refrigerantes e gibis. E como através dessas experiências foi aprendendo o que funcionava e não funcionava, como se colocava um preço,
como se negociava e convencia e onde estavam as melhores oportunidades de negócios. Um sonhador precisa desenvolver essa mente de empreendedor, já que muitas vezes seu caminho vai exigir que ele se vire com pouco e resolva muitos problemas. E isso é bom, porque é com poucos recursos e muitos problemas que somos forçados a procurar soluções e ideias inusitadas que podem nos ajudar a criar soluções mágicas.